Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Roda Viva. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas. Também é possível assistir a essa e outras entrevistas do nosso acervo a qualquer tempo pelas principais plataformas digitais e pelo app Cultura Play. O país assiste nas últimas semanas a intensificação de uma queda de braço entre o Executivo e o Legislativo, com direito a uma arbitragem do Judiciário, em torno de medidas para o cumprimento da meta fiscal. A disputa desencadeou uma outra, desta vez no campo da comunicação, com o governo Lula escancarando a ideia de que tenta promover justiça tributária e social, enquanto o Congresso agiria segundo os interesses de um grupo reunido na sigla BBB, bilionários, betes e banqueiros. O nosso entrevistado de hoje comanda o ministério que é o sistema nervoso central de qualquer governo. A ele cabe coordenar as ações das demais pastas e cobrar as chamadas entregas, foco de Lula no momento em que vive a maior crise de popularidade de seus 3 mandatos. Até quando será possível manter esticada a corda com a Câmara e o Senado? Como o Planalto vê a avaliação negativa do presidente a despeito de dados como o bom crescimento econômico e um baixo índice de desemprego? E como fazer para enfrentar a desconfiança crescente não só do mercado financeiro, quanto à viabilidade de manter os gastos que crescem exponencialmente sem promover um corte estrutural de despesas? Para responder a essas e outras perguntas cruciais para o momento do país, está no centro do Roda Viva o ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa. Rui Costa dos Santos nasceu em 18 de janeiro de 1963 em Salvador. É formado em Economia pela Universidade Federal da Bahia e já trabalhou como desenhista, projetista industrial e técnico de instrumentação. É filiado ao PT desde 1982, sendo dirigente do Sindicato dos Químicos e Petroleiros da Bahia e da Confederação Nacional dos Químicos. Foi vereador em Salvador, deputado federal, secretário de Relações Institucionais e secretário-chefe da Casa Civil da Bahia. Também foi governador por 2 mandatos e é o atual ministro-chefe da Casa Civil de Lula. Para entrevistar o ministro Rui Costa, nós convidamos Vinícius Mota, secretário de Redação da Folha de São Paulo, Vera Rosa, repórter especial e colunista do Estadão, Renata Agostini, colunista do jornal O Globo e da Rádio CBN, Marcelo Correia, editor de política do Valor Econômico, e Josias de Souza, colunista do UOL. Contamos ainda com as charges em tempo real do nosso Luciano Veronese. Boa noite, ministro. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para voltar ao Roda Viva, dessa vez presencialmente. A gente fez aquele logo depois da posse, né, remotamente. Obrigado, Vera, pelo convite e a oportunidade de estar conhecendo aqui os estudos, já que a primeira foi virtual, nós estávamos em Brasília. Mas é um prazer estar aqui com vocês e agradeço a oportunidade. A gente que agradece. Falei um monte de pepino aí na abertura, mas vou perguntar ao senhor sobre um outro, porque hoje a gente viu ameaças vindo dos Estados Unidos em relação ao BRICS, caso o governo americano entenda que o bloco não está se alinhando aos interesses dos Estados Unidos. Ameaças no campo da política tarifária. E, ao mesmo tempo, o presidente norte-americano fez uma postagem nas suas redes sociais se solidarizando ao ex-presidente Jair Bolsonaro e dizendo que ele é vítima de uma perseguição por parte da justiça brasileira. Então, são 2 focos de desentendimento com os Estados Unidos que levaram o presidente Lula a dar uma resposta dura. Entrar numa guerra retórica com alguém sempre disposto a fazer guerra retórica como Donald Trump não pode ser prejudicial aos interesses brasileiros, ministro? Não, acho que o presidente Lula até aqui, desde janeiro desse ano, quando o presidente dos Estados Unidos tomou posse, ele tem feito uma retórica bastante forte com vários países do mundo, inclusive com vizinhos históricos amigos dos Estados Unidos, como o Canadá. E outros países, como China e vários, até com a Europa, ele fez narrativas muito agressivas. O que o presidente fez, como qualquer presidente de uma nação soberana teria que fazer, que era dizer ao presidente dos Estados Unidos que aqui tem lei, aqui tem uma Suprema Corte e que define de forma autônoma os processos judiciais. E não cabe ao presidente de outra nação
entrar e opinar sobre a atuação do judiciário. E muito menos ameaçar países com tarifas. O Brasil é livre para fazer relações comerciais com outros países, está avançando e até final do ano, até dezembro, nós pretendemos fechar um acordo do Mercosul com a União Europeia. Isso será muito positivo para a geração de emprego e melhorar a atividade econômica do país. Acabamos de fazer um acordo com a Suíça. Estamos avançando muito nas relações bilaterais com países do BRICS e não vai ser ameaça de um ou de outro país que vai conter o avanço do Brasil nessas relações multilaterais com outros países. Essa retórica do presidente dos Estados Unidos não deu certo com a China, não deu certo com o Canadá, com a Europa e não dará certo com o Brasil, porque aqui tem um presidente que vai cerrar fileiras para defender o interesse do povo brasileiro. Tá certo. Renata, por favor. Ministro, boa noite. Quero trazer o olhar do senhor para outra disputa. A disputa do momento aqui no Brasil, governo e Congresso. IOF, que estamos falando, né? O Imposto sobre Operações Financeiras. A Vera falou logo na abertura. Essa disputa em torno de se o governo pode ou não, ou deve ou não, aumentar a alíquota desse imposto, desencadeou uma segunda disputa de comunicação nas redes sociais. E o governo está gostando dessa disputa, porque entende que isso vai finalmente conseguir empurrar a popularidade do presidente Lula. Nesse meio tempo, o Supremo Tribunal Federal marcou uma audiência de conciliação. Pergunto ao senhor se o governo está encaixando aí uma forma de se comunicar com a população nessa disputa dos ricos contra os pobres. Vai baixar as armas? Vai querer se conciliar com o Congresso, que nesse momento está lhe servindo de adversário? Olha, Renata, deixa eu lhe dizer, o ano passado foi votado no Congresso a prorrogação de um benefício, ou seja, que grandes empresas, grandes corporações não pagassem a previdência integralmente dos seus funcionários. Isso trouxe um custo adicional de muitos bilhões de reais para o governo federal. Se discutiu lá atrás, inclusive com a intermediação do STF, que o Congresso aprovaria leis para compensar essa votação. Isso não foi feito e, portanto, se adotou medidas do ponto de vista de compensar a arrecadação, mas medidas regulatórias. A medida do IOF não busca necessariamente a arrecadação, busca evitar que empresas, fintechs ou outras corporações utilizassem brechas do normativo legal para não pagar simplesmente nada e utilizar financiamentos, créditos, enquanto outras em bancos regulares, bancos comerciais, estavam pagando o IOF, outras empresas burlavam e não estavam pagando. Então, a medida do IOF também, ela essencialmente foi para regular. As medidas arrecadatórias são outras, a exemplo da antecipação da venda do óleo. Mas o grande problema é que estava pactuado que esse tema não seria votado antes de chegar ao entendimento. Havia um acordo firmado com o presidente da Câmara que isso não iria à pauta. E, de repente, todos foram surpreendidos com o assunto indo à pauta. E por um instrumento legal que precisa ser discutido. Nós temos, alguns falam de mais de 500 PDLs. Só para quem está nos assistindo, é um decreto legislativo que busca anular um decreto do presidente ou uma portaria do ministro. Aonde que tem essa previsão legal, na Constituição ou na lei, que o Congresso, porque não gostou de um decreto do presidente, pode fazer um PDL? O PDL foi pensado na Constituição e na lei, ao nosso ver, para barrar eventuais excessos que o presidente da República viesse a fazer sem amparo legal, o que não é o caso dessa medida regulatória do IOF. Portanto, não se trata apenas de defender o IOF como instrumento regulatório, se trata de defender a capacidade de governar deste e de qualquer governo que venha daqui para frente. Porque se o governo não conseguir mais editar decreto, não conseguir mais fazer portaria, acabou o governo. Então, isso precisa ser discutido. O PDL é um instrumento para ser usado sem nenhum critério? Sim ou não? A Constituição permite isso? Sim ou não? No nosso entender, a Constituição não permite isso, a lei não permite isso, e o voto do ministro do STF já dá um indicativo de que, de fato, o PDL não pode e não deve ser usado em qualquer circunstância. Mas a decisão dele dá uma no cravo, uma na ferradura, né, meninas? Mas a do cravo reafirma a tese nossa
de que o PDL tem seus limites. E o limite do PDL é quando e somente se o presidente ultrapassar seu mandato legal definido pela lei ou pela Constituição. Vinícius, por favor. Ministro, digamos que o Supremo conceda a razão ao governo, diga que o Congresso exorbitou das suas prerrogativas. Nesse caso, o governo vai insistir em manter o aumento da arrecadação que decretou no IOF ou tem um plano diferente? Porque aí tem uma questão política também, quer dizer, será que vale a pena ir para cima, mesmo com essa vitória debaixo do braço do Congresso e impor esse aumento de arrecadação? Ou haverá um plano mais conciliador até para driblar esse impasse político? Deixa eu só deixar claro. A medida do IOF, é evidente que toda medida que você mexe em tributos, ou você vai reduzir ou você vai aumentar. A medida regulatória e há previsão legal para que algumas medidas tenham caráter regulatório, como taxas de exportação ou taxa de importação. Não tem a função arrecadatória. Mas quando você mexe para cima ou para baixo, isso vai impactar na arrecadação. Portanto, a decisão do governo foi no sentido de regular e fechar as portas e as janelas que permitiam que agentes financeiros não pagassem nada, enquanto outros bancos e outras instituições pagam regularmente seu tributo, alguns burlavam a lei. Então, em primeiro lugar, isso, e nisso nós vamos insistir do instrumento regulatório. Mas, é evidente, continuamos conversando com o Congresso para se buscar equilibrar aquela despesa que foi criada o ano passado, não foi o Executivo que criou, foi o Legislativo, ao desonerar grupos econômicos de pagar a previdência dos seus funcionários. É aquela velha história, toda vez que a gente fala de tributos, eu ouvi agora comentários ao longo desses dias e que se aponta o debate entre ricos e pobres. Não se trata disso, ao meu ver. Não se trata de jogar pobre contra rico, nem rico contra pobre. Se trata do seguinte, nós moramos no mesmo prédio, no mesmo condomínio. Eu já morei em condomínio popular, em apartamento popular, hoje não moro em apartamento popular, mas tem uma coisa que revolta todo mundo que mora num prédio ou que mora num conjunto habitacional, ele pagar a sua taxa de condomínio, porque o prédio precisa ter a água, precisa ter o porteiro, precisa ter a luz, precisa do elevador funcionar. Alguns pagam sua taxa normal e outros não pagam. E quando alguns não pagam a taxa de condomínio, quem paga tem que pagar uma taxa extra para compensar quem não pagou. Então, é esse o debate que nós precisamos fazer no país. É correto que quem ganha 2, 3, 4, 5 milhões não pague a sua taxa de condomínio, enquanto quem ganha 3 mil, 4 mil, 5 mil reais está pagando a sua taxa? É disso que se fala. Então, esse debate é de mérito. Isso é muito melhor do que ter fake news, do que ter agressão, do que ter xingamento. Esse é um debate de mérito de qual país nós queremos construir. Como é que se faz na Europa? Como é que se faz em outras nações do mundo desenvolvidas? Qual o modelo tributário? Tem esse modelo de que ganha 2, 3 milhões e não paga nada? Existe isso na Europa? Não. Então, por que isso tem que existir no Brasil? É esse o debate que estamos fazendo. Isso não significa que ninguém vai brigar com ninguém. Vamos todos descer para o conjunto habitacional lá e tomar uma cervejinha no playground se todo mundo pagar o condomínio em dias. Ninguém vai brigar com ninguém. Diga, Marcelo. Ministro, boa noite. Eu queria continuar no tema do IOF e entender melhor como o governo entra nessa conciliação, entendendo que a conciliação presume ali um caminho do meio e o governo já entra nessa conversa tendo cedido no decreto, recuado em alguns pontos do decreto, depois de reclamações de vários setores da economia, dos próprios parlamentares. O senhor enxerga algum caminho do meio nessa conversa mediada pelo Supremo para de fato haver uma conciliação com o Congresso, ou o governo vai entrar nessa conversa buscando, de fato, manter a medida antes de ser revogada pelo PDL? Olha, sua pergunta é muito oportuna. Se tem algo que pode caracterizar o governo do presidente Lula, é o diálogo.
Desde que assumiu, o presidente tem reunido com todos os setores econômicos, reuniu com todas as cadeias produtivas, dos atacadistas, da indústria, da agricultura, dos pequenos, médios, ou seja, todos os setores econômicos tiveram a oportunidade de estar com o presidente para discutir políticas setoriais, para discutir política econômica, e o presidente preza por esse diálogo, inclusive, principalmente, com o Congresso Nacional. Agora, eu digo o seguinte, que o combinado não sai caro. Quando você combinou que não vamos fazer votação no Congresso até chegarmos ao entendimento. Temos acordo? Temos. Todo mundo disse que tem acordo. Aí, de repente, às 11h45 da noite, se recebe nos grupos de Zap uma votação que ocorrerá no outro dia pela manhã. Então, eu não sei o que estava acontecendo naquela madrugada que motivou aquilo. Então, naquele momento, o governo foi tomado de surpresa e o governo tem que defender a sua capacidade de governar, porque se não, o governo não puder mais publicar decreto ou portaria, não tem mais governo, nem esse, nem nenhum no país. Então, já temos limites muito severos da capacidade de governança. Se o governo não puder utilizar esses dois instrumentos como instrumentos regulatórios da economia, não tem como o governo governar. Então, o governo entra buscando a integralidade do decreto como ele estava antes do... Sim, a integralidade do decreto, até porque a negociação sobre o mérito, nós já tínhamos feito. Nós fizemos uma correção desse decreto logo no mesmo dia que saiu publicado. Foi identificado dentro do governo algo que precisava de ajuste, então naquela noite, na mesma noite que foi publicado, nós republicamos com a correção. E depois fizemos um diálogo, publicamos uma nova versão, que havia um pacto e um acordo intermediado pelo ministro Fernando Haddad com vários setores econômicos e com o Congresso. E estava pactuado que não haveria votação até aquele dia que fomos surpreendidos. Vera. Boa noite, ministro. Ministro, o Centrão está no governo, mas não vota com o governo. Nessa votação do IOF, por exemplo, partidos com 14 ministérios se uniram à oposição e votaram contra o governo. Dos 383 votos a favor da derrubada dos decretos do presidente Lula, o PP de Ciro Nogueira deu 100%, União Brasil deu 97%, Republicanos 95%, MDB 93% e PSD 60%. Diante desse quadro de traições na base aliada, eu pergunto para o senhor, não seria o caso de trocar esses ministros de partidos que votam contra o governo? O que o governo ainda espera do Centrão? Olha, eu acho que a sua pergunta remete a uma necessidade de repaginar a relação, de fazer uma DR, eu diria, com os partidos. O presidente sentar, os ministros, a ministra Gleisi, sentar e dialogar com os partidos e com os líderes das bancadas. Porque, de fato, quando você compõe um governo, você compõe não só para usufruir as coisas boas de um governo. Você tem que estar ajustado com esse governo, principalmente quando os seus líderes de partidos sentaram com o ministro ou com os ministros, fizeram um acordo com esse ministro. Então, não houve uma discordância no mérito. Não houve um debate e onde saíram os líderes e nós discordamos do ministro e por isso vamos votar. Não. A reunião terminou à meia-noite, num acordo comemorado por todos, dado coletivo à meia-noite, com os líderes partidários. E, de repente, se vota sem dar, inclusive, nenhum retorno ao governo. Então, é preciso discutir isso. Como é que vão ser as bases da relação daqui para frente? Eu acho que isso sim, isso precisa e vai ser discutido, porque você pode até discordar, você pode até dizer, não concordo com isso, eu vou votar contra. Agora, a relação tem que ser olho no olho e combinado é para ser cumprido. Se não é para ser cumprido, não combina. É assim que a política fica mais fácil desse jeito. Mesmo porque esses partidos... Só uma coisinha, desculpa. Mesmo porque esses partidos já estão dizendo que não vão apoiar o presidente Lula em 2026. Olha, aí ainda tem muita água para passar debaixo da ponte e nós só veremos isso o ano que vem. Eu digo sempre que esse ano é um ano ímpar, é um ano de trabalho, é um ano de fazer entregas à população e o ano que vem, sim, é o ano das definições políticas. Eu acho prematuro qualquer definição de quem vai apoiar quem a essa altura do campeonato, porque ainda é muito cedo para avaliar isso. Diga, Josias.
Ministro, o senhor fala em repaginar a relação, mas há muito tempo no Brasil o matrimônio entre o governo e partido virou patrimônio, né? E o orçamento hoje é casa da mãe Joana. E nesse relacionamento um erro vai puxando o outro, né? Eu me lembro que na fase do governo, nos governos depois da redemocratização, até o Fernando Henrique, o governo comprava apoio no Congresso, liberando pequenas quantias de emendas, liberava mais para quem votava com o governo, menos para quem votava contra. Nos primeiros governos do Lula, o Palácio do Planalto remunerou o apoio no Legislativo com mensalão e com petrolão. Na gestão da Dilma, aproveitaram-se da fraqueza da presidente e começaram a tornar as emendas, que eram opcionais, em emendas impositivas. O governo passou a ser obrigado a liberar o dinheiro. E sobre Bolsonaro, aí mesmo é que o dinheiro saiu pelo ladrão do orçamento secreto e deu no que está dando, né? O regime de organização que se convencionou chamar de presidencialismo de coalizão faliu. Se faliu, o que é que vai colocar no lugar? Ô, José, eu acho que nós precisamos, você está correto na sua análise, a relação foi se deteriorando ao longo do tempo e o governo passado abriu mão de governar. É aquela história de o que interessava era se manter no poder a qualquer custo. Então, se torrou 200 bilhões de reais para sentar a reeleição, se fez 13 bilhões de empréstimo, supostamente para beneficiar motoristas de táxi, e quando nós entramos, vimos que mais da metade sequer tinha carteira de motorista. Então, se fez de tudo. E algo que o país precisa discutir, não para este governo, eu acho que é fundamental que nós consigamos botar na agenda do dia um debate da sociedade brasileira, dos empresários, do mundo da indústria, do mundo da agricultura, do trabalhador, da imprensa. Ou seja, a sociedade brasileira precisa discutir qual é o modelo que vai fazer com que o Brasil construa um futuro melhor para os brasileiros. É este modelo onde nós pegamos metade, quase metade do orçamento livre de uma nação e se aplica no efeito aerosol de emendas parlamentares, esse é o modelo? Aí eu me pergunto, eu gosto sempre de me perguntar em que lugar do mundo existe isso? Porque ou a gente acha que inventamos a roda e que a nossa solução é o que vai resolver o problema da humanidade, ou a gente tem que olhar para outros países. Existe esse modelo na Europa? Não. Existe na Ásia? Não. Existe no mundo árabe? Não. Existe nos Estados Unidos? Não. No Canadá? Em que lugar do mundo existe esse modelo? Onde se pega quase metade do orçamento livre de uma nação e, ao invés de aplicar em logística, em reduzir custos estruturais, em apostar em ciência, em tecnologia, em educação, em saúde, se pulveriza. Eu não quero aqui discutir a escolha de cada parlamentar, mas eu estou falando do montante e o quanto é feito aerosol. Só para as pessoas que estão em casa não assistir. Você pega um frasquinho de aerosol de meio litro ou de 1 litro, sacuda e depois aperte aquele botãozinho. Tss, depois você vai procurar, cadê o líquido que estava aqui dentro? Sumiu. Agora, ministro, nós estamos, francamente... Eu acho que esse debate precisa ser feito para a gente reorientar. Só para a gente encerrar, digamos. Mas nós estamos O governo está com 2 anos e meio, né? Estamos falando do 3º mandato do presidente Lula e falta 1 ano e meio de governo. Por que não levantou essa discussão? Na campanha, o presidente disse que ia remodelar esse relacionamento entre governo e legislativo. Por que não fez nada até agora? Ao contrário, está liberando dinheiro e, a despeito da liberação, não conseguiu aprovar o IOF. Ô José, esse debate está sendo feito há 2 anos. A imprensa tem reportado, isso virou, inclusive, assunto tratado por ministros do STF. Então, esse debate tem ocorrido de forma intensa ao longo desses 2 anos. Agora, eu acho que esse debate não pode ficar só em Brasília, não pode ficar só entre o governo e o parlamento. Ele precisa ganhar a sociedade brasileira, que precisa escolher o futuro desse país. Esse país não pertence nem ao governo, nem ao parlamento. O país pertence aos brasileiros, que têm o direito de escolher qual o melhor modelo para esse país. Então, acho que essa reflexão nós precisamos fazer junto para conciliar. Nós precisamos buscar uma conciliação de nação, um pacto não de governo, mas um pacto de Estado, de nação, para projetar o futuro do povo brasileiro. Então, a gente deixa esse gancho para o próximo bloco, faz um rápido intervalo e volta já já com o ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa.
inovação que conecta. Bradesco. Nós estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ministro, o senhor não vê um risco de essa discussão, essa guerra de narrativas, resvalar um pouco para a desinformação? Por quê? O senhor disse que o IOF proposto pelo governo tem um caráter regulatório. Mas o que a gente viu nas primeiras horas, por exemplo, depois que a Câmara derrubou o decreto, foram os ministros, ministro Haddad, ministra Gleisi e outros, dizendo que, uma vez derrubado, o governo teria de cortar em outros lugares, deixando claro, portanto, o viés arrecadatório daquela medida, para cumprir a meta fiscal. Além disso, agora se fala muito, é preciso que as grandes fortunas paguem imposto, é preciso taxar as grandes fortunas, quando o que está em discussão não é um imposto sobre grandes fortunas, mas um imposto sobre transações financeiras, muitas delas feitas pela classe média, compras no exterior, etc. O senhor não acha que a gente corre um risco de, nessa simplificação meio grosseira de ricos contra pobres, o governo não corre o risco de irritar ainda mais a classe média, por exemplo, e não está praticando uma certa desinformação? Olha, primeiro que o governo não está diferente do que eu vejo algumas versões apostando em polarização, nem com o Congresso, que nós estamos dialogando com o Congresso permanentemente em outros temas, continuamos mesmo depois da votação que ocorreu sobre o IOF e continuaremos ao longo da semana. Nós queremos conciliar e buscar um entendimento com o Congresso Nacional e com a sociedade. Não se trata disso. E não se trata... o que está se debatendo é o equilíbrio fiscal do país. Quando você abre, através de incentivo fiscal, mão de 800 bilhões de reais para alguns segmentos empresariais ou setores econômicos, 800 bilhões. Isso tem a ver com o equilíbrio fiscal. Quando você diz, Vera, alguns empresários, algumas empresas não vão pagar a previdência integralmente dos seus funcionários. E quem vai pagar por eles? Isso não tem nada a ver com equilíbrio fiscal? Isso não tem nada a ver com responsabilidade fiscal? Tem tudo a ver. Então, se um setor econômico não paga a aposentadoria dos seus funcionários, alguém vai ter que pagar por ele. Como um condomínio. Isso não está no decreto do IOF, né? Não, eu sei, mas o decreto do IOF é consequência, como as outras medidas. Repito, ele não tem caráter arrecadatório, mas a venda antecipada do óleo tem. Então, está se buscando, desde o ano passado, medidas para compensar algo que foi votado no Congresso, que trouxe um encargo de 30 bilhões de reais, que foi dizer que vários setores econômicos que já vinham há anos sem pagar a previdência dos seus funcionários, continuariam mais alguns anos sem pagar. Aí a pergunta é, quem vai pagar por eles? É a população pobre? É por isso que esse debate tem que colocá-lo. Sim, Vinícius. Vinícius, nesse debate de fundo, que é a estabilização financeira do país, no final de contas, a gente está falando da estabilização financeira do país para que os consumidores possam ter confiança, os investidores possam, as empresas possam investir, contratar e, enfim, nós possamos ter confiança no desenvolvimento sustentável do país. Nessa discussão, a gente tem alguns indicadores que a gente olha e parece que estão fora do lugar, e um dos indicadores é a taxa de juros. Eu queria saber, não estou falando da taxa de juros que o Banco Central define, estou falando da taxa de juros que os credores pagam. E um grande credor, por exemplo, é o governo. O governo hoje pagou, para tomar empréstimos no Tesouro Direto de 4 anos, pagou 7,5% de juro real, ou seja, acima da inflação. É uma taxa altíssima. É uma taxa que subiu ao longo do governo e que se mantém alta. Outros indicadores estão cedendo, mas essas taxas não estão cedendo na mesma proporção. Eu queria saber do senhor qual é o diagnóstico do governo a respeito de por que os juros subiram, são altos e qual é a terapia que vai fazer esses juros se acomodarem ou essa febre ceder um pouquinho. Eu queria o diagnóstico organizado do governo sobre por que os juros cresceram, são altos e como é que a gente vai sair dessa. Os juros são altos, principalmente o juro futuro, que se projeta pela expectativa futura. E a expectativa nossa, e haverá de se materializar por todos os indicadores econômicos, que haverá um declínio
agora no segundo semestre, dado a robusta melhoria de todos os indicadores. O dólar está caindo, a inflação está caindo de forma acelerada, inclusive a inflação de alimentos está em queda. O que nós precisamos comparar, Vinícius, eu acho que a situação hoje com a que nós herdamos. Nós herdamos um rombo fiscal gigantesco. Só para dar uma ideia, no último ano de 2022, não foi pago pelo governo um precatório de 93 bilhões de reais. Ou seja, o governo anterior deixou de pagar simplesmente um precatório, que é obrigação legal, 93 bilhões. E essa conta quem teve que honrar? Nós tivemos que honrar. Recebemos uma série de contas sem pagamento. Então, nós tivemos, ao longo desses 2 anos, botar as contas públicas em ordem. Cumprimos a meta em 2023, cumprimos em 2024. Então, você tem uma redução gradual e consistente da dívida primária e, portanto, isso continuará. O presidente Lula não abre mão, em hipótese nenhuma, do equilíbrio fiscal, combinado com inclusão social, com desenvolvimento e com o crescimento do país. E isso nós temos conseguido realizar, mantendo o compromisso fiscal. Se você olha a curva de déficit fiscal, ela está em declínio e vai continuar em declínio, porque essa é a nossa meta, o nosso objetivo, e é essa confiança que o mercado começa a enxergar, inclusive quando o dólar começa a cair de forma muito substantiva. Renata. Ministro, o senhor falou há pouco sobre a necessidade do governo de defender arduamente o decreto que aumentou o IOF por uma questão de prerrogativa, né? O senhor disse, se não puder baixar decreto, como é que governa? A gente está falando aí de um respeito ao cercadinho de cada poder. Junto com essa disputa, houve outra, na verdade há outra que ainda está em andamento, que tem a ver com aqueles jabutis inseridos numa medida provisória, que falava sobre eólicas offshore, eólicas em alto mar. Ali o governo não teve força para segurar a inserção desses jabutis, esses textos estranhos, essas emendas estranhas ao projeto. Depois não teve força para segurar o veto presidencial, que foi derrubado pelo Congresso, mas mesmo assim chegou e falou, vamos editar uma nova medida provisória, vamos negociar inconformado com a decisão do Legislativo de patrocinar essas medidas. A gente não está falando da mesma coisa? De um poder inconformado com o outro, indo até as últimas consequências para fazer valer sua voz? Renata, nós temos que lutar as últimas consequências para defender o interesse da população. A maioria das pessoas que está nos assistindo, a esmagadora maioria, quase a totalidade, elas pagam a conta de energia dela pelo quilowatt muito mais do que segmentos de camadas muito ricas ou de pessoas de renda muito mais alta. Você sabia disso? A mesma lâmpada, uma lâmpada para iluminar uma casa, na casa de uma pessoa pobre ou de classe média, ela custa muito mais do que de uma pessoa rica que tenha esses incentivos, por exemplo, sistema solar ou outros benefícios, ou está no Mercado Livre. Então, não é possível continuar onerando a conta de energia da maioria da população. O presidente Lula não aceita e nós continuaremos lutando para que isso não aconteça. Ao contrário, nós temos a energia mais barata do planeta, energia solar e eólica, energia limpa, mas que a conta de luz é muito cara. Ministro, então, isso precisa ser visto. Então, esse chamado jabuti, só para quem está nos assistindo entender, senão não vai entender o jabuti, o que tem jabuti a ver com a conta de energia? São medidas que foram incluídas em um projeto que é para tratar de energia eólica em alto mar, que traz benefícios dos investimentos de alguns empresários que têm investimento na área de energia e traz obrigações para o governo, por exemplo, de contratar térmica a um determinado valor. Você diz qual é a quantidade, diz o valor que o governo tem que pagar e ainda diz qual é a região que tem que contratar, diz qual é o mês que tem que ser contratado. Isso não é possível. Então, o governo, sim, está preparando uma medida provisória e essa semana o presidente Lula verá a versão final e deve publicar essa semana. Hoje foi sancionado a derrubada dos vetos do presidente. O presidente publicará uma nova MP para que a população e a classe média não pague energia mais cara.
Não faz sentido isso. Então, o presidente Lula, com essa medida, não permitirá que a maioria da população e a classe média pague uma energia muito mais cara em função dessas alterações legais que foram feitas. Ministro, por gentileza, consta que o presidente Lula não vai sancionar aquele projeto que prevê o aumento de deputados federais de 513 para 531. Aí gostaríamos de saber, ele vai vetar ou ele vai lavar as mãos e deixar para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, promulgar a medida? Seria uma sanção tácita. Vera, esse lead eu não vou conseguir lidar hoje. A gente estava contando com ele, ministro. Eu não vou poder lidar hoje porque o presidente estava esse final de semana nos BRICS. Ele ainda vai se debruçar sobre o assunto, o prazo dele ainda é na próxima semana, dia 16, se eu não me engano. Dia 16. E até lá ele vai tomar essa decisão. Se ele promulga, se ele veta ou se ele devolve sem sanção para o Congresso. E qual será o seu conselho, ministro? Olha, normalmente as minhas opiniões eu não dou conselho para o presidente. É um homem que é o contrário, eu ouço o conselho dele. A minha opinião, eu costumo, nesses casos, deixar reservado somente a ele. Mas o senhor já pode eliminar uma das alternativas. Ele não vai sancionar, certo? Eu diria que pouco provável que ele sancione. Então, acredito que a avaliação dele... Não seria correto, mais honesto que o presidente vetasse simplesmente? Os parlamentares dizem, nós queremos que o governo tenha a responsabilidade fiscal, não fique criando impostos e tal. Não era uma oportunidade de dar aos parlamentares um exemplo? Porque, afinal de contas, criaram 18 vagas de deputados federais no momento em que o governo está catando clipes ali, aumentando o IOF para fechar a conta. O correto, o responsável não seria vetar simplesmente, mesmo que seja para marcar posição, depois derrubem o veto e assumam a responsabilidade? Olha, veja, Josias, o que é a política e como ela envolve muitas paixões. Aqui, e muitas vezes eu leio da imprensa, que o presidente precisa ter cautela para não brigar com o Congresso, precisa mediar, precisa negociar. A gente é meio bipolar. Aí você já também, emite opinião em algo que pertence ao Congresso, que é definir seu número de deputados, que o presidente vete. A política tem essa coisa bonita, apaixonante. Mas essa é uma reflexão que o presidente tem que fazer, dada a sua responsabilidade, que você acusou e está corretamente. O presidente tem algo que ele é ficcionado pela responsabilidade pelo país. É alguém que eu sou testemunha hoje, já admirava e admiro muito pela capacidade de trabalho, de acordar cedo e ir até tarde da noite trabalhando, e que o dia inteiro pensando em como encaminhar as coisas para o país. E com certeza ele fará uma reflexão das consequências de uma das opções. Essa é uma escolha que só cabe a ele fazer. Nessa linha de... Todos nós podemos ter opinião, eu posso ter a minha, a Gleice pode ter, o Haddad pode ter, muita gente pode ter opinião sobre isso. Agora, caberá a ele, com toda a maturidade e experiência que ele tem e responsabilidade que ele tem, ele fará uma escolha que ele entender mais pertinente. Nessa linha de responsabilidade fiscal, ministro, o senhor disse há pouco uma frase muito categórica, peremptória, né? As contas públicas estão em ordem. Não é o diagnóstico que boa parte dos economistas brasileiros fazem, né? A avaliação generalizada é de que as contas têm um encontro marcado com o acerto, né? A própria ministra Simone Tebet, ela avalia que em algum momento o governo vai ter que fazer uma reavaliação, talvez na transição deste governo para o próximo, mas as contas não estão em ordem. E ainda outro dia, na semana passada, o presidente Lula, numa reunião do Banco dos BRICS, ele disse que a austeridade fiscal não deu certo em lugar nenhum do mundo. Isso acabou de dizer, dias atrás, não é? E no governo havia uma disputa. O senhor estava num polo, o ministro Fernando Haddad no outro. O ministro Haddad na linha da austeridade, que o PT chegou a chamar de austericídio fiscal, e o senhor na linha de que o governo precisava fazer investimento, portanto, não deveria cortar tanto, né? Hoje os senhores estão numa lua de mel extraordinária. Vamos para a austeridade fiscal da pergunta. Então, o que eu queria saber é o seguinte, quem mudou, o ministro Haddad ou o senhor, e de onde o senhor tira essa avaliação de que as contas públicas estão em ordem? Deixa eu lhe dizer, vou novamente reportar. Quando a gente pensa em programas sociais, o Brasil tem
o maior programa social que é referência no mundo inteiro, que é o Bolsa Família, que tirou milhares de pessoas da pobreza. Esse programa, no governo passado, virou o Auxílio Brasil, onde se abandonou, eles que falavam tanto de família, abandonou a família e disse agora é cada um por si. E saiu cadastrando CPFs e dando benefício de forma aleatória pelo CPF e não mais com a base familiar. Nós reorganizamos o programa e estamos ajustando as contas públicas e fiscalizando os programas para tirar os desvios que ocorreram no governo passado, a exemplo dessa questão do INSS, que foi um desenho e um desvio construído desde o governo passado. Olha, eu fico às vezes surpreso com as versões que apresentam na imprensa sobre minha opinião. Eu digo sempre às pessoas, quer saber minha opinião? Me liga e pergunta, é mais fácil do que tentar... Olha que não é tão fácil assim falar. Do que tentar adivinhar. Só aquela que o presidente precisar definir, aí eu não posso antecipar. Mas, Josias, deixa eu lhe dizer, eu governei o estado da Bahia, durante 8 anos. A Bahia, quando eu entrei no governo em 2015, ela era a 22ª arrecadação per capita do Brasil. E eu, durante os meus 8 anos, eu fiz o maior investimento do país. Aí você pergunta, como você conseguiu isso? Fazendo gastança? Não. Fazendo redução de custeio, melhorando a qualidade do gasto público. Nós economizamos de custeio 9 bilhões de reais. Hoje, a Bahia tem um endividamento, um dos menores do país, dos 27 estados, um dos menores de endividamentos do país. E fez o maior investimento ao longo do meu mandato inteiro e continua agora no governo Jerônimo, mantendo o mesmo patamar de só tem um volume menor que o estado de São Paulo. Mas não dá para comparar a economia da Bahia com a economia de São Paulo. Então, quem fez isso... do ponto de vista de ajuste de coisa, não seria aqui no governo federal que eu ia defender em nenhum momento a gastança. Nós podemos ter, e tivemos em alguns momentos, opiniões aqui e ali diferentes, o que é natural. Com certeza, para montar essa pauta aqui dessa entrevista, nem todas as opiniões são unânimes dos temas que deveriam entrar, assim como no governo também. É um governo democrático, que o presidente Lula ouve a opinião de todos, e todos, em alguns momentos, expressam opinião. Mas não há, neste ponto, nenhuma divergência minha com o ministro Haddad. Muito pelo contrário, uma concordância grande. Ministro, eu queria trazer aqui a questão ambiental para a nossa conversa. Primeiro, a gente teve recentemente a aprovação no Senado, agora foi para a Câmara, do marco do licenciamento ambiental, em que a ministra Marina Silva ela já se posicionou contrariamente a esse projeto de lei várias vezes. Tem a questão da margem equatorial, em que também ela é contra essa exploração na região. E tem a questão da autoridade climática, que é uma promessa de campanha do presidente Lula, e também é uma ideia que não avançou, né? Então, primeiro eu queria saber, a ideia da autoridade climática não deve realmente sair do papel? E como organizar, no ano de COP30, esse discurso ambiental com a ministra Marina Silva aparentemente isolada nessa discussão? Como é que o governo, né, como todos os ministérios, organiza essa pauta internamente, considerando essas divergências internas? Olha, me permita ter opinião diferente da sua. A ministra Marina Silva não está isolada, muito pelo contrário. Ela tem o total apoio do presidente Lula, tem o meu apoio, tem o apoio dos outros ministros. Eu trabalho junto com ela, inclusive no comitê de combate ao desmatamento, e nós, nesses 2 anos e meio, temos conseguido êxito nas medidas que nós adotamos. O desmatamento do Brasil vem caindo progressivamente. Estamos melhorando e instrumentalizando o IBAMA, o CNBio, que estava abandonado, sem concurso, com funcionários que tinham ou se aposentado ou saído, reestruturando completamente a área ambiental, dando ferramentas, instrumentos, modernizando, comprando drones, equipamentos modernos para instrumentalizar o meio ambiente, para poder fazer a fiscalização e a preservação do meio ambiente. Então, eu quero ter uma opinião diferente da sua e dizer que, ao contrário, Marina, ela tem e reconhece esse apoio do presidente Lula e do nosso apoio. É evidente que nós podemos ter opiniões pontuais diferentes. Por exemplo, eu tenho conversado com ela alguns pontos que a gente poderia flexibilizar. Se eu vou eu tenho uma faixa de domínio de uma rodovia, BR-101, BR-116, que liga o Sudeste ao Nordeste. A rodovia já existe, já passou por um processo de licenciamento.
Então, se eu vou dentro da faixa de domínio, ou seja, dentro dos limites já licenciados, fazer uma obra de botar uma terceira faixa ou fazer um viaduto, precisa um novo licenciamento, um novo IARIMA, precisa levar 2 anos para eu fazer uma obra que é botar uma terceira faixa e salvar milhares de vidas. Aqui a gente não podia flexibilizar, então nós temos discutido detalhadamente medidas que possam flexibilizar sem ter nenhum impacto essencial. Mas e a margem equatorial? Como? Mas e a margem equatorial? Não, a margem equatorial, a própria Marina tem dito, quem vai definir são os técnicos. E os técnicos do IBAMA estão avaliando. Ela diz isso, mas o presidente não diz isso, ele diz que vai sair. Naquela região, a pergunta que nós temos que fazer, está sendo ou não está sendo explorado petróleo naquela região? Produzindo. Por outros países ou pelo Brasil? Não, junto. Nós estamos falando para a margem, vamos chamar para a margem equatorial, que é para Foz, nós estamos a mais de 500 quilômetros. A 50 quilômetros de onde vai se fazer o furo, se pretende fazer o furo, 50 quilômetros só, tem plataforma produzindo petróleo. Existe um muro invisível ali no mar, que se houver vazamento nessa plataforma, ela não virá para o mar brasileiro? Não existe. E, portanto, ao contrário, pode ter duto lá no fundo do mar que já tenha passado da divisória imaginária entre o Brasil e outros países. Então, portanto, e a Petrobras tem um histórico, nos últimos anos ou nas últimas décadas, quantos vazamentos nós tivemos em plataforma de petróleo? Então, os técnicos estão avaliando, estão definindo, estão fazendo as exigências ambientais de proteção que eles acham pertinentes. A Petrobras está atendendo e, portanto, atendendo às normas técnicas e a segurança para o meio ambiente, o que se quer é que o Brasil descubra se ali tem ou não petróleo para definir o futuro, se a gente vai produzir ou não ali. Só complementando, ministro, e a autoridade climática? A autoridade climática, nós estamos numa fase, e estamos discutindo com a Marina, de verificar quais modelos existem no mundo. Porque, assim, a autoridade climática, o nome já diz, a autoridade, a autoridade supõe-se que ele ficará um cargo diretamente ligado ao presidente. Por exemplo, a proposta que veio do Ministério do Meio Ambiente, isso fica subordinado ao Ministério do Meio Ambiente. É autoridade subordinada ao ministro? Então, qual é o conceito? É uma autoridade que vai aconselhar, vários países do mundo têm essa figura da autoridade climática como uma instituição de pesquisa, de aconselhamento. Os Estados Unidos têm, mas tem essa finalidade. Qual é o escopo? Então, nós estamos na fase de olhar o que existe no mundo, quais as estruturas, quais as finalidades de autoridade climática para tentar formar e formatar o conceito e a proposta no Brasil, porque outros países não têm IBAMA, não têm CNBio, não tem essa estrutura que nós já temos. Então, essa estrutura fiscalizatória ou regulatória já tem um órgão exercendo. Qual seria a função de uma autoridade climática? É de pesquisar, de aconselhar o presidente da República, de normatizar. Se é para normatizar, virar uma autoridade, tem que ser acima do ministro, tem que ser diretamente o presidente. Então, isso nós estamos olhando modelos no mundo para escolher um dos modelos e o presidente bateu o martelo. Cabe mais uma, por favor. Ministro, eu quero saber dessa DR política que o senhor propôs mais cedo. O senhor falou que entende que tem de haver essa discussão da relação com os partidos da base aliada, mas em que bases essa conversa se daria? O que o governo, de fato, espera que esses partidos entreguem? O que o senhor condicionaria a permanência de partidos da base aliada, partidos do Centrão com o Ministério? Olha, não tem condição. Quando você vai querer sentar para alguém para conversar, se você quer algum resultado positivo, você não impõe, nem aceita condições. Você tem que ir conversar e ouvir o que o outro tem a dizer e buscar um entendimento. Eu acho que o primeiro entendimento é a gente se aproximar no mérito das coisas. E o segundo entendimento, quando a gente pactuar, vamos dar 1 semana, 2 semanas para não votar tal tema, enquanto a gente tenta construir uma proposta de consenso, que isso seja executado. Então, nós precisamos acordar procedimentos, e esses procedimentos precisam ser combinados. E no mérito, a gente vai ter opiniões, um vai tentar convencer o outro, ou a gente vai construir uma proposta intermediária, como já fizemos em outras oportunidades, de construir uma proposta intermediária para que o Congresso se sinta também reconhecendo a sua proposta sendo admitida em vários pontos. Ministro, mas só um complemento rapidinho. A questão é,
esses partidos estão entregando o que para o governo? Qual é a vantagem do governo mantê-los com ministérios? Olha, até aqui nós tivemos 2 anos e meio quando as principais medidas do governo foram aprovadas. Então, não dá para jogar o bebê com a água, com a bacia, tudo fora. Então, não dá para desprezar 2 anos de relação que produziu um conjunto de medidas legais aprovadas, negociadas com o Congresso, porque nós tivemos 2 problemas, que foi a questão dos jabutis da energia e a questão do IOF. Então, se teve 2 problemas, vamos sentar e repactuar a relação, é isso que nós precisamos fazer. Mas não dá para jogar tudo fora, 2 anos e meio, dizer que é tudo ruim, que nada serve, que os partidos não servem, que o Congresso não serve. Essa não é a nossa opinião. Nossa opinião é que é possível, sim, sentar com os presidentes das casas, com os líderes e fazer uma repactuação em bases onde mutuamente a gente cumpra o combinado. Certo. Com isso, então, a gente fecha o nosso segundo bloco do Roda Viva com o Rui Costa. Vai para mais um rápido intervalo e volta já já. Inovação que conecta. Bradesco. Estamos de volta ao Roda Viva, que hoje recebe o ministro Rui Costa. Eu vou continuar na DR. Ministro, o governo apoiou a eleição do presidente da Câmara, Hugo Mota, e hoje parece haver mais dificuldade de entendimento com ele do que havia com o Arthur Lira, com quem o governo teve alguns embates, mas em cujo mandato se aprovou muita coisa. Queria entender de onde o senhor acha que vem essa dificuldade de relacionamento. E o senhor repetiu mais de uma vez aqui que havia um acordo para que se postergasse a votação do IOF, algo que o presidente da Câmara nega que tenha selado. Ele disse que, quando se votou a urgência do projeto, estava subentendido que poderia haver uma votação a qualquer momento e que não ficou claro. Ele nunca disse que haveria 2 semanas ou o que quer que seja de prazo. Houve esse acordo e de onde vem essa dificuldade de entendimento? Houve o acordo e esse acordo foi reafirmado. O primeiro acordo foi feito com o ministro Haddad, com a ministra Gleice, com o líder Jacques Wagner, com os outros, Randolph, com os outros líderes, à meia-noite, dada entrevista coletiva para a imprensa. Em um segundo momento, no dia que votou a urgência, eu estava presente. E foi pactuado que votaria-se a urgência, mas não se votaria o projeto para se dar 2, 3 semanas para que a gente tentasse chegar ao entendimento. Este foi o acordo. Se não havia acordo no mérito, naquele dia que votou a urgência, havia acordo no procedimento. E isso não foi respeitado. Mas eu acho que é possível, sim, a gente sentar, conversar. Essa semana é o momento de voltar a sentar com os líderes, voltar a sentar com os 2 presidentes, e acho que é plenamente possível repactuar a relação, estabelecer um cronograma de votação no Congresso, e esse ponto específico terá audiência no dia 15, e o fundamental é que nós consigamos ali garantir a capacidade de governar do presidente Lula. Vera. Ministro, eu queria mudar um pouquinho de assunto. O senhor é conhecido por ser muito duro no trato com seus colegas de esplanada, até por dar chá de cadeira em colegas. Sabe-se que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro da Defesa já se levantaram e foram embora porque cansaram de esperar por audiência com o senhor. A que o senhor atribui essas reclamações? A senhora é praticamente uma unanimidade em relação a isso. No ano passado, o ministro Carlos Fávaro também discutiu com o senhor, consta que ele até o bloqueou no celular, disse que não era seu peão. Até um perfil da nossa colega Renata Agostini conta bem essa história. A que o senhor atribui praticamente essa unanimidade em relação ao senhor? A Dilma Rousseff, quando era ministra da Casa Civil, dizia que ela era uma mulher dura cercada por homens meigos. Mas, no seu caso, como é que o senhor Você viu que a mãe de Renato me achou simpática. Então, olha, eu fico, às vezes, surpreso com as versões que aparecem na imprensa. Primeiro, que eu não tenho dificuldade nenhuma de relação com nenhum ministro.
Não? Eu nunca discuti com o ministro Fávaro. Nós, em alguns momentos, na maioria das vezes, temos opiniões comuns. Em um ou outro momento, tivemos uma opinião diferente. Ele nunca me bloqueou no Zap. Eu vi isso publicado na imprensa. Eu fico me perguntando que dia foi que ele me bloqueou no Zap, porque todas as vezes que eu ligar... É que o senhor nem tentou retornar, então... Não, ao o senhor contrário, eu falo percebeu. muito. Eu uso muito o Zap como ferramenta de trabalho. Eu passo muita mensagem para os ministros, porque se abrevia tempo, né? Você passou a mensagem, às vezes ele está em audiência, ele lhe responde depois. Eu uso muito mensagem, ligo muito. Ele nunca deixou de responder uma mensagem, eu nunca deixei de responder a mensagem dele, ele nunca deixou de me atender o telefone, não sei de onde surgiu isso. Eles reclamam que recebem um certo ghosting do senhor, já que a gente está em termos de relação matrimonial. Eu não tenho nenhuma dificuldade de relação, ao contrário. Mas que o senhor deixa, dá a chave eu de não cadeira. tenho, minha família não está aqui, está na Bahia. Falando nisso, estão me assistindo, mandar um beijo aí para minhas duas filhotas de 10 e de 12 anos. E o pequenininho de 1 ano e meio disse que ia assistir também já. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade. Então, minha agenda em Brasília é acordar às 5 da manhã, caminhar de 5 às 6, me arrumar e chegar no gabinete às 7h30 e sair de lá às vezes às 10, às 11, às 12. Quando eu não estou na minha sala, eu estou no andar de baixo da sala do presidente da República. Eu não estou em outro lugar. Eu não faço esporte, não saio para lugar nenhum, não saio para jantar. Então, se alguém está eventualmente me esperando um pouco, é porque eu estou na sala do presidente. Aí eu tenho que escolher, ou eu fico atendendo o presidente, ou eu subo para a minha sala. Então, mas não tenho nenhuma dificuldade. Isso são mitos, são fakes que aparecem na imprensa. Repito, zero de dificuldade com os ministros. E às vezes eu fico me perguntando de onde vem tanta notícia falsa publicada sobre supostas dificuldades de relação. Diga, Josias. Ministro, esse slogan, ricos contra pobres, que foi construído numa parceria da Secretaria de Comunicação da Presidência com o PT, ambos exploraram isso, uma ressurreição do nós contra eles. Isso deu ao Lula um certo discurso de campanha, animou muito a militância do PT e deu uma mensagem para o governo nas redes sociais, que apanhava muito da oposição e saiu das cordas, né? O que eu lhe pergunto é qual é a efetividade eleitoral desse discurso. Se recordarmos, o presidente foi eleito em 2022 com uma margem muito pequena, 1,8 ponto percentual. Ele teve a mais do que o Bolsonaro. E ele foi eleito basicamente graças aos votos conservadores que queriam se livrar do Bolsonaro e que impulsionaram a vitória do Lula, né? Eu lhe pergunto se esse slogan vai fidelizar esse eleitor que assegurou a vitória do Lula em 2022 ou vai afugentá-lo, porque há pobres que não se veem representados pelo PT, evangélicos, esses trabalhadores de aplicativos que até rejeitaram a proposta do governo no Congresso. O senhor acha que esse slogan, do ponto de vista eleitoral, ele é eficaz? Ô, Josias, me permita também ter uma visão diferente das que você colocou. Primeiro que eu não vejo esse debate como debate de pobres contra ricos. Eu tenho que lhe dar o testemunho. Eu estou há 2 anos e meio trabalhando com o presidente. O presidente da República tem recebido todos os setores empresariais, inclusive setores que majoritariamente não votaram nele, como o setor do agronegócio. Ele já foi e tem ido em feira do agronegócio. Ele foi lá em Luiz Eduardo, tem ido em outras feiras do agronegócio, reuniu com diversos segmentos industriais, diversos segmentos do comércio, todo o setor empresarial que pede audiência com ele, ele recebe, leva 1, 2 horas ouvindo pacientemente todos que vão na reunião falar, apresentar sugestões. Então, o presidente Lula é alguém que está construindo as suas propostas do governo, dialogando com o setor produtivo, com o setor empresarial. É diferente a classe média. Eu vou pegar aqui um médico que ganha 30 mil por mês, 40 mil por mês. Esse médico, se for CLT, ele vai estar submetido a uma alíquota nominal de 27%. No final, com os descontos de escola, de menino, disso o quê, a alíquota líquida vai ser de 20%. Então, por que alguém que ganha 40 mil por mês, ou seja, 400 e poucos mil por ano, ou 500 mil por ano, paga a alíquota de 20%? Alguém que ganha 2 milhões não paga nada.
Então, isso não se trata pobre contra rico. Eu não tenho nenhuma dúvida de se trata de justiça tributária. A desigualdade no Brasil é notória. Mas o senhor dizer que não tem... Isso aqui está... Pobre contra rico está aí. Nós vimos aqui até no telejornal antes, o PT fez videozinhos. Congresso da Mamata também, né? O presidente ergueu um cartaz. O movimento social, o movimento social de esquerda... Tributar... Não, ministro, mas o senhor vai negar a campanha que está nas redes sociais. Não, você está dizendo que é o governo, que é o movimento social de esquerda ocupou lá o saguão do Itaú, tudo isso aconteceu. Uma coisa é o movimento social, são pessoas, quem está produzindo. Outra coisa é você dizer que o governo... O presidente Lula fez 2 anos e meio e você verá as próximas agendas do presidente de continuar atendendo o setor empresarial, de dialogar com o setor empresarial, incorporar muitas propostas. A nova Indústria Brasil, que é tocada pelo vice-presidente Alckmin, foi construída toda a concepção ouvindo os setores empresariais. Não foi os técnicos do governo somente que elaboraram aquela proposta. O setor elétrico que nós estamos discutindo, a MP, que eu me referi, o presidente Lula chamou todo o setor elétrico, diversos atores, especialistas do setor elétrico, pessoas de universidades que estudam, para ouvir e, a partir daí, formar sua opinião e fazer MP. Então, o governo continuará buscando esse entendimento. Agora, eu insisto, esse debate da desigualdade e do privilégio de alguns que não querem pagar tributos, não querem contribuir com o país, alguns chegam a mudar o domicílio fiscal para outro país, tem suas empresas aqui, tem sua atividade econômica aqui, mas muda o domicílio fiscal para não pagar imposto. Então, ou seja, querem usar o país, mas não querem contribuir com o país. Então, a classe média é uma das mais, eu diria, sacrificadas com isso, que ela paga e vê que ganha 10 vezes o que ela ganha, sem pagar tributo. Isso ninguém se conforma com isso. Ministro, ainda em relação a essa questão do diálogo com vários setores, essa campanha, ela trata não só da questão da justiça social, mas também tem sido caracterizada por um confronto direto com o Congresso. E aí, nesse ponto, eu queria puxar uma avaliação do senhor de como fazer, o senhor disse em uma resposta anterior, de que não está dado, por exemplo, que os partidos de centro vão fazer um desembarque do governo, que 2026 ainda está distante, que essas conversas ainda vão ocorrer. O senhor vê um caminho de uma possível moderação em relação a esse discurso, não em relação à justiça social e da desigualdade, mas no antagonismo contra o Congresso, para fazer esse movimento de volta de diálogo com os partidos, também olhando para 2026? E como fazer isso? A primeira questão é que, vou repetir, não reconheço e não aceito a sugestão ou a indicação de que esse material, que eventualmente está sendo veiculado, foi produzido pelo governo. Não é verdade isso. Eu estou dizendo aqui, eu tenho me reunido com líderes, tenho falado com o presidente da Câmara, então eu tenho buscado o diálogo, a Gleice tem buscado o diálogo. Então, seria incoerente a gente estar patrocinando vídeos de agressão e, ao mesmo tempo, estar dialogando ou buscando diálogo com o Congresso. Não, eu não sei de quem está produzindo. Mas na capa na página do governo, no X... As publicações do governo se referem à questão da justiça fiscal, para que os muito ricos, os bilionários, como são o BBB, e os BETs, paguem tributo. É disso que está se falando. Esse aí é uma posição do governo de buscar a justiça fiscal. Ataques do Congresso, nós não patrocinamos e não há orientação do presidente Lula de patrocinar. Então, mas aí a gente vai entrar num terreno pantanoso, né, ministro? Em que a gente tem uma comunicação oficial e uma comunicação paralela, parecido, talvez, com expedientes que a gente viu no governo Bolsonaro, em que ele amaciava por um lado, mas punha a sua tropa de choque mais radicalizada para bater. E aí a gente entra num terreno pantanoso, porque desde há muito tempo a gente sabia que existe uma decisão da SECOM de enveredar por esse caminho. E, inclusive, existe uma avaliação de que isso pode ser bem sucedido de alguma maneira como discurso, né? O debate que nós estamos promovendo é o debate da justiça fiscal. Esse é o nosso debate. Debate de agressão à instituição ou a pessoas, isso nós não fazemos parte disso. E não faremos, não é a orientação do presidente. Eu estou aqui olhando no teu olho, isso não é a orientação do presidente, não é a orientação do governo fazer isso. Ao contrário, é buscar o entendimento com o Congresso
sem abrir mão das nossas prerrogativas, e por isso nós fomos à Justiça, sem abrir mão das nossas opiniões, mas tentar a mediação com o Congresso através do diálogo. Renato. Ministro, Correios, o presidente dos Correios, Fabiano Silva, pediu demissão, apresentou uma carta de demissão. A situação dos Correios é muito difícil. No primeiro trimestre, a estatal apresentou um prejuízo de 1,7 bilhão, só que desde que o governo Lula assumiu, é prejuízo atrás de prejuízo. A gente teve recentemente os Correios parando de pagar fornecedores, franqueados, problemas no pagamento de plano de saúde. Então, a situação agora está evidente que é muito séria. Mas já dava para ver há bastante tempo os problemas ali dentro e a questão do fluxo de caixa. Por que o governo demorou tanto a agir ali? Primeiro, Renata, os Correios é uma empresa que, se você olhar do ponto de vista histórico, ele vem como tobogã, com altos e baixos, com dificuldades, e em vários momentos ele esteve abandonado sob ameaça de privatização, chegou-se a dizer que ele não valia nada. Quando nós entramos no governo, o Correio, só para esclarecer, ele não estava com déficit em 2023. A partir da retirada das remessas conformes, que ficou conhecido como taxa das blusinhas, de que aquele comércio internacional despencou, ali se perdeu, o Correio perdeu um faturamento gigantesco, porque era ele principalmente que fazia aquelas entregas. E a partir daquela retirada daquele faturamento, os valores são muito semelhantes, ou um pouco mais do que ele perdeu é o resultado negativo dos Correios. No ano de 24, foi a partir da aprovação da lei, da mudança da legislação da remessa conforme, que se perdeu esse faturamento dos Correios. Aí, de fato, ele apresentou um resultado negativo em 24 e em 25 não apresentou um cenário de recuperação. O presidente pediu exoneração e o presidente Lula designará, portanto, um novo presidente e vai buscar reorganizar a empresa para que ela ajuste seus custos e busque novas formas de financiamento, de fontes de recursos, porque não é possível você ficar injetando recursos do orçamento da União numa empresa como os Correios. Ela tem que buscar, seja novos negócios, seja equilibrar sua receita com sua despesa. Eu vou para mais um intervalo, volto já já com a pergunta do Vinícius Mota. Não sai daí. Inovação que conecta. Bradesco. A Roda Viva está de volta e quem pergunta agora é o ministro Rui Costa e o Vinícius Mota. Ministro, para uma discussão mais profunda sobre justiça tributária e gastos tributários, subsídios, a gente precisaria entrar em temas bem espinhosos que o governo não está entrando. Por exemplo, Zona Franca de Manaus, nem o governo, nem o Congresso, se falar isso, a pessoa apanha lá. Simples, que é uma outra grande fonte de renúncia tributária. Não se está falando em tocar no Simples agora. Deduções para saúde e educação no imposto de renda da classe média. Não se está falando nisso, mas são despesas que agravam a desigualdade social. Por que o governo fala... Quer dizer, o governo tem um projeto do imposto de renda que toca um pouco nisso, mas digamos que é a ponta de um grande iceberg. Por que a gente, então, vamos aproveitar o debate e falar do iceberg inteiro? Por que não? Nós estamos falando, Vinícius, eu já falei inclusive desse programa aqui, o presidente Lula já teve a oportunidade de falar com os presidentes das casas, com os líderes, por exemplo, estava na mesa, e eu acho que ainda está, a possibilidade, por exemplo, de retirar 10% de todos os benefícios fiscais do país, linear para todo mundo. Mas os constitucionais estariam fora, né? Pelo menos é o que se fala. Zona franca, simples. Obviamente, se você... Seria mais fácil você trabalhar de forma universal. Vamos tirar 10 de todo mundo. Mas isso tem que ser pactuado com o Congresso. Os limites é o que o Congresso aceita fazer. É mudança legal. Mas a proposta, inclusive, já discutida, já colocada pelo presidente Lula, seria tirar de forma linear 10% de todos os benefícios fiscais. Porque benefício é uma condição, uma coisa é a pessoa ter 100
de benefício. Ele vai continuar com os 90 de benefício, basta tirar 10 e resolve o problema fiscal do Brasil durante algum tempo. Mas esse é um debate que nós ainda estamos conversando com o Congresso. Eu diria que isso não está descartado. Isso virá para a mesa. Para a gente fechar essa questão fiscal, em relação a precatórios e a benefícios previdenciários, o governo se dispõe a apresentar ainda algum projeto para mudar? Porque a gente tem aí uma possibilidade de essas duas questões impactarem muito o orçamento num horizonte muito curto, né, ministro? Não, o precatório não podemos pensar em dar calote ao precatório do mesmo jeito que o governo Bolsonaro fez. Porque isso sim cria instabilidade, cria expectativa negativa e aí impacta na tal da taxa de juros que o Vinícius tinha colocado. Se você começar a dar cavalo de pau, a inventar, você vai correndo o risco de perder credibilidade. E o governo chegou até aqui com o menor nível de emprego da história recente, o maior volume de desemprego, o maior volume de investimento dos últimos 14 anos de investimento em infraestrutura. A taxa de investimento chegamos a 17,8%. O volume de pessoas, a massa salarial cresceu, é a maior dos últimos 15 anos. Ou seja, os resultados da economia são muito robustos. E isso se conseguiu com muita credibilidade, sinalizando o que o presidente tem repetido várias vezes. O meu governo será de segurança jurídica, de previsibilidade aos investidores, portanto, vocês não serão surpreendidos com nenhum cavalo de pau, nem mudança de rota do governo. Então, nós não buscaremos nenhuma mudança de rota, manteremos essa postura do presidente de seriedade, de responsabilidade, de transparência e de buscando, portanto, segurança jurídica e previsibilidade de longo prazo, que é o que investidor internacional e investidor nacional quer. A medida mais adequada seria essa que o Vinícius se referiu, que seria tirar linearmente 10%, 8%, 7% de todos os benefícios, porque aí todo mundo continuaria com o mesmo patamar e a gente resolveria a questão fiscal. Ministro, o PT fez uma eleição interna para escolher presidente do partido, elegeu Edinho Silva, que aliás é da sua corrente, né? Construindo o Novo Brasil. Esse próximo presidente do PT vai ter mandato até 2029, então vai comandar a campanha que deve ser a reeleição do presidente Lula. O partido até agora tem divergido muito sobre rumos do governo, sobre ajuste fiscal, sobre tom da campanha de 2026. Mas o senhor não acha que também é hora de começar a discutir o período pós-Lula? Quem seria o sucessor do presidente Lula quando ele não for mais disputar eleições? O senhor é um candidato? Olha, o primeiro aspecto que você colocou, o partido ele não pode se confundir com o governo. O partido é um ser vivo, que ali tem pensamentos diferentes, tem ideias diferentes, e é o debate político, a síntese desse debate, e que vai afunilando para sugestões de curto, médio e longo prazo do partido. Então, é natural que esse debate aconteça dentro do governo, dentro do partido, eventualmente concordando com medidas do governo, eventualmente segmentos assinando notas ou documentos discordando, é natural e é bom que seja assim, porque nós não queremos a paz do cemitério. É importante ter o debate até para ir aperfeiçoando as medidas e trazendo reflexão. E sobre, eu diria, o desafio do futuro, nós temos que cuidar primeiro do presente para depois projetar o futuro. E o presente, nesse momento, é continuar nesse ritmo de investimento, porque, de fato, o que um pai de família que está nos assistindo quer? O que ele quer? Ele quer ter emprego, ele quer ter a massa salarial e o salário dele crescendo, ele quer ver alimentos mais acessíveis e, graças a Deus, a inflação está caindo, ele quer ter uma relação, muitas vezes ele pode não entender, mas ele percebe que quando o dólar baixa, a vida dele também melhora no país. Então, esses dados da economia vão melhorando a vida das pessoas. É isso que a população quer. Ministro, mas se o e é isso que nós temos que nos dedicar nesse momento. Se o senhor tem essa clareza sobre o que o trabalhador quer e faz esse diagnóstico, por que as pesquisas mostram uma certa dissociação entre o que o governo faz, inclusive bons resultados, e a avaliação do presidente Lula? Onde o senhor enxerga que está o nó? Ou as pesquisas estão erradas? Não, pesquisa nunca está errada. Pesquisa é uma fotografia de um momento, de uma caminhada. Se você fotografar
uma maratona de Olimpíada, se você fizer várias fotografias, você vai dizer erradamente que quem vai ganhar aquela corrida é, às vezes, quem está na frente. E quem ganha a corrida, muitas vezes, é quem está em quarto, quinto lugar na fotografia, porque ele está guardando fôlego para chegar na frente. Então, não é que a pesquisa está errada, é que a política é assim. E você faz um planejamento de governo para fazer entregas, e nós estamos no ano de fazer entregas. E você verá nas próximas pesquisas a retomada da aprovação do presidente. Pode confiar no que eu estou dizendo, nas próximas você já vai percebendo isso, porque a população vai enxergando a cada jeito e as informações do governo. Ministro, falando em entregas, queria falar um pouquinho de PAC. O Valor publicou recentemente que a taxa de execução das obras do PAC Seleção estava na casa de 10%. E tem já a discussão para a segunda rodada. Como é que o senhor avalia essa experiência do PAC Seleções, que traz para os governos locais, né, essa execução dessas obras e que aprendizados para essa segunda edição de chamamentos? Olha, primeiro, é só para esclarecer quem está nos assistindo. O PAC é um programa que busca fazer investimentos no país, investimento em infraestrutura, aeroportos, portos, rodovias, em hospitais, em policlínicas, em escolas, em creches, um conjunto de investimento. Nós temos a execução do PAC, a execução financeira, nós já passamos de 50%. Então, eu não sei de onde saiu esse dado, 10%. Do conjunto do PAC, já ultrapassamos 50% de execução, estamos chegando quase a 60%. São as obras em andamento. De execução. O que nós temos, o PAC envolve execução direta do governo federal, o PAC envolve execução da iniciativa privada, através de PPPs, de concessão ou de projetos privados, e o PAC envolve, com financiamento do BNDES, do BNB, e o PAC envolve a execução dos estados e dos municípios. A execução que está mais atrasada é a execução municipal. Por quê? Porque nós lançamos o ano passado, e o ano passado foi um ano eleitoral para o município. Então, as equipes municipais estavam todas voltadas para a eleição. E tivemos uma transição dos prefeitos. Agora, no início do ano, nós fizemos um mutirão de reuniões aqui em Brasília, nos estados, de diálogo com os prefeitos que assumiram em janeiro e, graças a Deus, nós tivemos agora a aceleração dessas obras de execução municipal e já elas chegam no patamar de execução do Estado e do governo federal. O importante é que o PAC trouxe de volta, por exemplo, um carro-chefe que a população necessita, que é as casas, habitação. Nós tivemos, em 2 anos e meio, um número recorde de demandas de habitação. Nós temos contratadas 1,5 milhão de habitações no país. Em obras, nós já temos mais de 1 milhão de residências. Certo. E agora, com a novidade, que é um imóvel para classe média, até R$12 mil, nós abrimos uma linha de financiamento especial para a classe média poder acessar, porque nós estávamos sem fontes de financiamento para a classe média, acessar mais barato o crédito para conseguir sua habitação. E com isso nós vamos alavancar, inclusive, e já começa a apresentar os primeiros resultados, uma subida bastante substantiva de venda de imóveis para a classe média no país inteiro. Rapidinho, cabe mais o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse hoje que o Bolsonaro é vítima no Brasil de uma caça às bruxas, insinuou que ele deveria ser julgado não pelo Supremo, mas pelo povo, dando a entender que ele deveria ser candidato. E o presidente Lula adequadamente respondeu, disse, olha, o Brasil não aceita tutela. Agora, o Lula esteve dias atrás na Argentina, se encontrou com a Cristina Kirchner e lá levantou uma plaquinha, Cristina Livre, e disse que acredita na inocência da Cristina Kirchner. Não é uma incoerência o presidente como que comentar e até, em certa medida, interferir numa decisão que houve lá no Judiciário da Argentina e se contrapor ao que o Trump está dizendo aqui em relação ao Brasil? E eu queria saber se o senhor acha que o Trump vai ser um ativo ou um passivo para o bolsonarismo no Brasil? Se ajuda ao Lula essa tentativa do Trump de interferir no processo político no Brasil? Há uma diferença gigantesca entre a visita do presidente e a declaração do presidente dos Estados Unidos, o Trump. O presidente Lula não fez nenhum comentário sobre a justiça argentina. Ele disse que a Cristina achava que aquela Cristina era inocente. Se o
se o Trump quiser declarar que acha o Bolsonaro inocente, é um direito dele. O que não é direito dele, como presidente de uma nação, é interferir ou avaliar o julgamento da justiça de outro país. Até porque ele anda tendo discordância ou não respeitando a própria justiça ou Suprema Corte americana, que ele tem dado sucessivas declarações de hostilidade à justiça. Então, ele não tem se mostrado um defensor do Estado de Direito, nem no país dele, e, portanto, ele não tem direito de emitir opinião sobre a justiça brasileira. Sobre se ele será ou não ONU, aí cada político brasileiro vai escolher. Eu vi o governador de São Paulo fez uma publicação hoje fazendo referência ao Donald Trump. Então, o Trump tem ameaçado os empresários brasileiros, tem ameaçado a economia brasileira, os produtores agrícolas, tem ameaçado os produtores industriais. Então, me parece que o Tarcísio está mais preocupado em defender o Trump do que em defender os empresários paulistas, do que em defender a economia e o emprego dos trabalhadores brasileiros. Então, essa é a diferença das pessoas. Quer dizer, enquanto o Lula toma a posição de defender o Brasil, os brasileiros e os empresários brasileiros, me parece que o governador de São Paulo está preocupado em defender o Donald Trump, porque ele deu uma declaração favorável ao Bolsonaro. E se o Donald Trump adotar medidas restritivas à economia brasileira, quem vai sofrer? Os empresários paulistas, o trabalhador paulista que perderá seu emprego. Então, acho que essas escolhas os políticos brasileiros vão fazendo e o povo vai percebendo de que lado ele está. Parece que ele não está nem do lado do trabalhador, nem do lado do empresário paulista, nem do empresário brasileiro. Com isso, então, a gente faz mais um intervalo, volta já já para o bloco final desse Roda Viva com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Inovação que conecta. Bradesco. Estamos de volta. Hoje o Roda Viva recebe o ministro Rui Costa. Quem pergunta agora é Renata Agostinho. Ministro, terminamos o bloco anterior, o senhor estava fazendo aí algumas críticas bastante contundentes ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O senhor, o governo, enxerga ele como um candidato contra Lula em 26? Olha, deixa eu lhe dizer, eu costumo dizer que na política você não se dá a organizar o time adversário. Já dá trabalho você organizar o seu time. Se você se dispuser a organizar o time adversário, a chance de sucesso é menor. E eu acho que o presidente Lula vai enfrentar, ano que vem, 50 tons de Bolsonaro. São variações do Bolsonaro. Porque, assim, de novo, falando do Tarcísio, teve a pandemia, eu era governador. O presidente da República, naquele momento, era o Bolsonaro, que pregava que as pessoas não tomassem vacina. Milhares de pessoas morreram por conta disso. Eu não ouvia a voz do Tarcísio. Ele pregava que as pessoas não usassem máscara. Eu via Tarcísio sem máscara junto do presidente da República. Então, são diferenças e nuances de um mesmo tom. E isso vai ficar comprovado. A suposta gestão dele no Ministério da Infraestrutura. Vamos comparar com a gestão do Renan e do Silvio Costa, que ele era um ministério que reunia os dois. Não tem comparação. Era um fiasco do ponto de vista do investimento. Então, vai se fazer pouca diferença, mas porque em relação à são avaliação... variações, ele, o Zema, são variações dentro do mesmo modelo. E, portanto, acho que a gente não escolhe adversário, o adversário que vier. E por que, então, eu sei que o senhor já fez a analogia com a maratona, mas, neste momento da fotografia da maratona, o governador é bem avaliado no Estado e o presidente não bem avaliado no país. A que o senhor atribui essas diferenças? Mas não só ele, os outros governadores também estão bem avaliados. Uhum. E se ele continuar elogiando o Trump, que está ameaçando o emprego e os empresários brasileiros, não sei se a avaliação dele continuará tão boa. A que o senhor atribui um fenômeno de que estados onde a população identifica a segurança pública como um problema muito grave, os governadores ainda assim escapam e têm uma boa avaliação e a carga recai toda sobre o governo federal? A avaliação das pessoas em relação a qualquer governo municipal, estadual ou federal
ele leva em conta vários componentes, não um componente apenas. Mesmo que a população avalie um componente como ruim ou muito ruim, a população um pouco coloca na balança o todo e faz a sua avaliação. E, portanto, muitas vezes você tem um governo mediano ou pouco efetivo e é bem avaliado pela população, porque você tem uma narrativa, uma comunicação que constrói isso. Mas eu não tenho problema com essa avaliação, eu tenho convicção eu gosto muito do elemento comparação, você comparar o antes e o depois. Você vai comparar o emprego antes e o emprego agora, o salário antes, o salário agora, os investimentos antes, o investimento agora, qual a estabilidade fiscal, financeira, qual o volume de investimento externo que está entrando no país. Nós temos que comemorar, o Brasil é o segundo ou terceiro país do mundo que mais recebe investimento de outros países. Então, isso tem que ser comemorado, isso tem que ser dito. E eu repito, acompanhe as próximas pesquisas, você vai ver a subida do presidente. Está cheio de spoiler. Eu estou em confiança. Diga lá, Vinícius. Mas, independente da variação dos tons, como o senhor projeta a disputa em outubro do ano que vem? É uma disputa mais parecida com a primeira reeleição do presidente Lula? É uma disputa mais parecida com a eleição, o terceiro mandato no ano passado? Como é que o senhor projeta essa disputa e como é que vai fazer para trazer esse eleitor que foi mencionado aqui, esse eleitor mediano que decidiu a eleição por um fio de cabelo de novo para o Lula? Olha, eu diria que apresentando o projeto de país, de nação. Eu acho que esse país definitivamente precisa ter uma pactuação nacional e sinalizar qual nação nós queremos ser, qual país nós queremos ser. Quando eu nasci, a economia chinesa era muito menor que a economia brasileira. Se eu comparava a indústria chinesa, era muito menor que a indústria brasileira. A indústria sul-coreana era muito menor que a indústria brasileira 40 anos atrás, 45 anos atrás. E hoje, quando você compara essas nações, você percebe que o Brasil, repito, eu não estou falando de um governo, estou falando como nação. Eu acho que nós precisamos fazer esse debate, em 2026 será o debate. A casa arrumada, os projetos em funcionamento, se perguntar ao povo brasileiro que nação nós queremos, que país nós queremos construir daqui para frente. Essa pergunta não é uma pergunta ruim para o PT, ministro. Se nós formos analisar, o PT governou o Brasil por 16 anos. Se somarmos os 2 mandatos do Lula, o mandato e meio da Dilma, mais esse terceiro mandato do Lula, são 16 anos. Aí o senhor me diz agora que país o Brasil deseja ser. Isso não deveria estar encaminhado? Isso não é um atestado de que o PT falhou? Não, ao contrário, José. Vou lhe dar o dado. Se você me perguntar qual foi o presidente da República que mais construiu universidade desde que o Brasil existe como república, quem foi? O presidente Lula. Quem foi o presidente da República que mais construiu institutos federais? O presidente Lula. Isso é ou não é projetar um país para o seu futuro? Formar técnico, formar pesquisador, formar engenheiro, formar médico. Isso é projetar. O presidente Lula criou agora nesse mandato mais 100 institutos federais e tomou a medida corajosa de concluir a expansão que a Dilma deu continuidade, mas foi interrompida, dos diversos campos universitários. Aportou muitos recursos. Por esse seu raciocínio, então, o Lula está com a reeleição garantida. Eu sou otimista, então você está conversando com uma pessoa extremamente otimista, porque conhece o mesmo otimismo que eu carreguei na eleição de 2022 lá na Bahia, que muita gente dizia que o outro candidato estava disparado na frente. Eu digo, eu conheço o que nós fizemos e conheço quando a população tiver ciência plena de tudo que nós fizemos, nós vamos ganhar a eleição e ganhamos. E essa mesma confiança eu tenho hoje. Ministro, por falar em eleições, em abril do ano que vem, cerca de 20 dos 38 ministros vão deixar o governo para disputar as eleições de 2026. É uma conta que estão fazendo, entre 18 e 20. O senhor vai sair, o senhor vai ser candidato ao Senado, mas já me disse, ou ao governo, que já me disseram também que, embora o governador Jerônimo Rodrigues seja pré-candidato à reeleição, há quem defenda que o senhor seja candidato ao governo. E o senhor também não me respondeu se no pós-Lula o senhor teria pretensão de ser um herdeiro do presidente Lula. Deixa eu lhe dizer, para você dizer que eu não respondi. Na posição que eu estou, eu não posso antecipar uma posição minha.
este ano e não tenho feito isso. Por quê? Porque eu tenho uma função dentro do governo que é organizar as entregas e estou fazendo isso 12, 14, 18 horas por dia e continuarei fazendo. Eu vou pensar em candidatura a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem. Eu tive a conversa prévia com o presidente e ano que vem, janeiro, fevereiro, eu vou sentar com ele e combinar com ele qual é a melhor estratégia, o que é que ele acha que eu devo fazer e lá faremos a avaliação. Ainda é prematuro bater o martelo nisso, mas eu não serei candidato a governador. O candidato a governador é Jerônimo Rodrigues. Isso eu posso afirmar hoje, mas se eu serei candidato a alguma coisa ou não, eu definirei só ano que vem. E lá no início do ano que vem eu vou dialogar com o presidente para tomar uma posição. Mas eu não tinha feito essa conta, não. Eu acho que a conta está um pouco inflada. Acho que não tem esse tudo de candidato a... Diga, Marcelo, para fechar o programa. Ainda nessa questão de projeto de país, né? O senhor fez no primeiro bloco um diagnóstico sobre a questão das emendas do gasto pulverizado, que entendo que vai no oposto disso, né? Prejudica essa capacidade de investimento mais programático. Como é que o senhor vê a solução para isso? É trazer os parlamentares para os projetos de interesse do governo? Isso já está acontecendo? Como é que se faz esse diálogo? Ou é rever esse protagonismo do Congresso em relação ao orçamento, rever regras mesmo? Como é que o senhor vê a solução para essa questão do gasto pulverizado? Olha, eu acho que é com muito diálogo com o Congresso Nacional e com a sociedade. Porque, ao mesmo tempo que os congressistas reivindicam e lutam por esse orçamento pulverizado, ao mesmo tempo eu recebo dezenas ou centenas deles, ou as bancadas inteiras, para demandar obras estruturantes nos seus estados. Eles têm desejo em ver essas obras estruturantes. Eles sabem que essas obras estruturantes de um porto, de uma ferrovia, de uma infraestrutura, de uma escola ou de uma creche, vai melhorar a vida do seu povo. E eles vão lá reivindicar isso. E eu digo a ele, olha, nós temos que compatibilizar os dois desejos, o desejo de indicar um conjunto de obras pulverizadas e o desejo de construir uma infraestrutura no seu estado, que nós podemos construir se tiver orçamento. Então, acho que nós haveremos de chegar a esse entendimento e o debate aberto, franco, transparente, democrático com a sociedade ajudará, eu diria, a fazer essa concertação envolvendo a sociedade e o Congresso. A gente tem 1 minuto. A Vera perguntou do seu futuro político lá para frente, se o senhor tem uma pretensão nacional, o senhor não respondeu. Então, eu queria que o senhor compatibilizasse isso com a resposta de se o presidente será candidato 100% garantido à reeleição em 2026. O presidente será candidato em 2026. Disso eu não tenho a menor dúvida, assim como não tenho dúvida que ele ganhará a eleição. E ele tem repetido isso sucessivas vezes. Se Deus der saúde e vida, ele será candidato. E eu acho que é fundamental para o país. Nós precisamos, de novo, pacificar esse país e colocar esse país nessa rota de desenvolvimento. E essa contribuição, a partir do governo do presidente Lula, acho que o país abre um novo leque de ambiente democrático com uma diversidade maior de opções para disputar o futuro desse país. E o senhor se vê nessa linha sucessória? Não, essa é um lugar que ninguém pode se ver, é um lugar que a história lhe coloca e eu me vejo como o desafio e o orgulho e o agradecimento desse lugar de destaque que o presidente me colocou e sinto orgulho de ter, depois de 2 anos e meio, colocado mais de 90 programas de pé, com portarias, com decreto, com medidas provisórias, com projeto de lei, com um conjunto de articulações bastante exitosos que tornam o governo, em todos os indicadores, muito positivo. Obrigada pela entrevista, meninas. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. É isso, o nosso programa fica por aqui. Eu agradeço também ao time que integrou a bancada de hoje. Renata Agostini, Josias de Souza, Marcelo Corrêa, Vera Rosa, Vinícius Mota e Luciano Veronese. Obrigada, sobretudo, a você pela sua audiência semana a semana. Quem assistiu ao Roda Viva na segunda-feira passada e hoje se deparou com 2 Brasis descritos pelos nossos entrevistados. Certamente, a realidade congrega elementos da visão de mundo do governo e da oposição, de forma mais cinzenta do que esse contraste aí preto ou branco.
O elemento distintivo dos nossos tempos é que parece ser cada vez mais estreito o espaço para o convencimento das pessoas a respeito de visões de mundo diferentes das que elas já acalentam, da economia aos costumes, passando pela pauta social. O Roda Viva cumpre a sua missão, que é ouvir os diferentes pontos de vista, tendo como denominador comum o respeito à democracia e ao debate plural de ideias. A gente volta na próxima segunda-feira, como sempre, às 10 da noite, e eu espero você. Até lá! Inovação que conecta. Bradesco.